Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo Passos com Deus na playlist ou nos vídeos Crescendo em Graça e em Conhecimento de Deus e com Deus ao nosso lado. E verdadeiramente esse discipulado, esse ensino, esse estudo, como você achar melhor a nomenclatura, verdadeiramente tem feito divisor de águas na vida de muitas pessoas. Graças ao bom Deus, eu tenho ouvido bastante testemunhos de pessoas que estão aprendendo muito através desse ensino. Pessoas que têm verdadeiramente conseguido manter uma constância junto com Deus e com o Espírito Santo através dos esclarecimentos que esse conteúdo tem trago para a vida delas. E hoje nós vamos dar continuidade. E eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e lesse comigo o verso 19, aonde está escrito assim: e não tendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Em outra tradução está escrito assim: eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Então nós temos um crescimento em nós que só pode vir esse suprimento para que haja esse crescimento da parte de Deus. Todo crescimento que vem, que não é da parte de Deus, é uma essência errada para nós. Nós já estamos aprendendo que existe suprimentos, que existem alimentos que é da parte de Deus para a nossa vida e outro que é da parte da serpente, do inimigo das nossas almas, do próprio Satanás para a nossa vida. Nós precisamos entender que existe para nós, através dessa vida, dessa intimidade, dessa constância com Deus, uma redenção do orgulho, da soberba, da altivez, da desobediência, que é fruto do pecado, que é fruto da desobediência de Adão e Eva lá no Éden, e que todo ser humano que nasceu depois de Adão e depois de Eva veio com essa ramificação impregnada dentro deles. E aí nós precisamos estar olhando para nós com a ótica de Deus Pai, pedindo para que Ele verdadeiramente faça transformação na nossa vida. Quando nós abrimos a palavra de Deus, por exemplo, em Salmos 24:4, existe alguns critérios para que nós possamos estar verdadeiramente na presença de Deus. Salmo 24:4 está escrito assim: somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Aqui está sendo perguntado quem pode entrar na presença de Deus, quem pode viver a presença de Deus. E aqui vem essa revelação que somente pode se apresentar diante de Deus pessoas que verdadeiramente são limpas de uma natureza moral e espiritual que vem da parte de Deus para elas. Quando nós lemos a palavra do Senhor também, em Provérbios 16:18, está escrito assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz a pessoa cair na desgraça. Provérbios 21,
24, está escrito assim: chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Olha a palavra do Senhor que mostra que o orgulho, a altivez, a arrogância, isso são coisas que não procedem de Deus para a vida do ser humano, para os seus filhos amados. Deus, ele tem mudança, Deus, ele tem transformação para operar na nossa vida. Quando nós abrimos a palavra do Senhor aqui em Mateus, capítulo 5, verso 3, está escrito assim: e disse Jesus: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Nenhuma árvore cresce se não for a partir da raiz que a brotou. Toda a existência dessa árvore parte da vida que estava na semente que deu origem a ela. Sendo assim, nós precisamos ver uma aplicação desse princípio na vida do primeiro Adão e do último Adão. Quem é o primeiro Adão? O Adão que nós vemos em Gênesis. E quem é o último Adão? Jesus Cristo. A imagem e a semelhança de Deus que veio à terra na sua plenitude. Adão foi feito na plenitude espiritual divina que Deus tinha. Mas ele foi corrompido pelo pecado, corrompido por uma semente maligna. Jesus Cristo, ele veio e ele não se deixou corromper. Então nós podemos ver a semente que foi plantada em Adão, em Gênesis, e a corrupção que entrou na vida dele a partir do engano. E nós vemos o último Adão, que é Jesus Cristo, que veio em plenitude de Deus, em plenitude divina, e ele permaneceu assim através das suas escolhas. O homem, quando foi criado, Adão, ele recebeu o fôlego de vida. A semente que deu origem ao homem veio do próprio Senhor Deus, Salvador e construtor de toda a terra. E durante toda a sua existência, esse homem viveu baseado na vida que Deus originou e colocou dentro dele, a vida de Deus. Mas quando veio a tentação, veio também a queda. A serpente plantou no interior do homem o tipo de vida que ela tinha, que a serpente tinha, que Satanás tinha, o orgulho, que fez com que ele fosse jogado do céu para a terra. Então a serpente plantou no interior do ser humano e de todo o ser humano aquilo que existia dentro dela, que era o orgulho. O homem se entregou ao desejo de ser como Deus e tornou-se conhecedor do bem e do mal, ao comer do fruto que era proibido. Assim, o veneno do orgulho, da avareza, entrou em todo o ser humano, destruindo toda a eternidade que Deus tinha colocado na humanidade, e destruiu também a dependência de Deus que tinha sido depositado dentro da raça humana na criação que Deus fez. Então, após a queda, a vida de Adão, de Eva e de toda a raça humana se originalizou deles, se tornou corrompida desde a raiz, com as mais terríveis de todas as maldições: o orgulho, a prepotência, a altivez do próprio Satanás. A base de todas as desgraças a qual o mundo vive hoje é o orgulho do diabo, a altivez do maligno. E nós precisamos estar atentos, porque nós também estamos passíveis
desses erros. E se não for a própria presença do Espírito Santo em nós, nós jamais conseguiremos enxergar que em nós existe malícia, existe orgulho, existe vaidade, existe coisas que verdadeiramente não procedem de Deus. Como o orgulho é responsável pela queda e as suas consequências, acima de todas as coisas, é dele que procede, é dele que nós precisamos ser redimidos. Nós não conseguimos nos redimir do orgulho, da vaidade, da altivez, sem a presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, verso 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus, somos necessitados do agir de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque existe um grande poder nas trevas. Existe um grande poder das trevas na atuação do ego e do orgulho humano. A natureza de Deus, ela é humilde, ao contrário da natureza satânica, que é arrogante, que é mesquinha, que é orgulhosa. E sem a presença de Deus em nós, nós jamais conseguiremos reconhecer que existe em nós orgulho, que existe em nós soberba, que existe em nós inveja, que existe em nós fruto daquilo que é satânico, daquilo que é mal. Nós precisamos do Senhor. Da mesma forma que a natureza arrogante permanece na semente de Adão, a natureza humilde é real na semente de Jesus Cristo e deve ser permanente e dominante na nossa vida se nós queremos verdadeiramente mudança, transformação, rendição da nossa vida diante de Deus. E ao nascermos de novo, nós temos a vida de Jesus Cristo em nós, e a semente de Cristo é obediência, é renúncia, é auto sim, renúncia todos os dias. Por isso devemos viver como Jesus Cristo viveu, e somente assim nós conseguiremos alcançar em Deus as transformações que nós tanto precisamos. A humildade de Jesus é a raiz da nossa redenção, da nossa transformação, desse presente que é a graça de Deus que nos transforma. Em primeiro lugar, a humildade de Jesus fez o trabalho em nosso lugar, e graças à humildade divina em Jesus Cristo, que fez com que Jesus Cristo fosse dependente e obediente a Deus, levando Jesus Cristo à morte, e morte de cruz. Em segundo lugar, devido a esta humildade que nos faz reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa limitação, que nos mostra que dependemos de Deus para sermos salvos, para sermos transformados, para sermos redimidos da natureza satânica que nos faz arrogantes, que nos faz autossuficiente, que nos faz independente da graça de Deus, que é o que nos traz a destruição. E por último, é devido a essa vida que Jesus Cristo teve de humildade, que foi brotada no nosso interior por intermédio da semente de Cristo Jesus na nossa vida, que nos levam a uma dependência de Deus e a obediência dos mandamentos e das instruções de Deus na nossa vida. Antes de Jesus Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne e dos nossos pensamentos. Leia Efésios capítulo 2 e você vai entender um pouco mais sobre
imensidão dos nossos pensamentos e do desejo da nossa carne. Mas Deus prova o seu amor por nós ao nos libertar dessa semente satânica, quando ainda nós éramos escravos dela. E uma vez libertos, através de Jesus Cristo, a semente divina de Deus, da essência do próprio Deus, ela entra em nós, produzindo em nós vida e passando a operar em nós, nos levando a sermos quem o Pai, quem o Deus Todo-Poderoso nos planejou para que fôssemos. Então nós precisamos entender que existem influências malignas e existem influências divinas, e nós precisamos escolher em corpo, alma e espírito a qual dessas duas é que nós vamos dar vazão e que nós vamos alimentar a nossa vida aqui. Lembrando que tudo aquilo que nós plantamos aqui é o que vai definir para onde é que nós vamos e onde passaremos a nossa eternidade. As sementes que estamos plantando hoje vão gerar árvores para a eternidade, junto com Deus ou distante de Deus. Somos nós, na nossa colheita, na nossa plantação diária, que nós vamos entender qual é a colheita que nós teremos. Se é uma colheita divina ou se é uma colheita satânica. Essa escolha está nas nossas mãos todos os dias. O orgulho, a altivez, a vaidade é o principal vilão de uma vida em perfeita obediência com a palavra de Deus. Se Jesus Cristo é o cabeça, ele deve nos governar. Governar as nossas escolhas, governar as nossas atitudes, governar as nossas ações, a nossa maneira de sermos conduzidos diariamente. Nossa submissão a Deus nos liberta de toda espécie de orgulho e nos leva ao crescimento que vem da parte de Deus para a nossa vida. Como nós começamos a ler, o crescimento que procede de Deus para a nossa vida. Então hoje nós precisamos fazer uma escolha, agora que as escamas dos nossos olhos caíram e que nós temos esse entendimento de que nós precisamos olhar para dentro de nós com a ótica de Deus e fazermos as escolhas certas para que verdadeiramente nós possamos viver o novo de Deus na nossa vida. Amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé através do entendimento que nós tivemos hoje? Feche os seus olhos e ore comigo a partir de agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós queremos declarar hoje, agora, que não foi somente da natureza do pecado que Jesus Cristo me libertou. Ele também nos libertou de todo o nosso orgulho, de toda a nossa altivez, de toda a nossa arrogância. Nós queremos declarar que hoje nós temos um Senhor, nós temos um cabeça, que é Cristo Jesus reinando sobre nós. A Ele nós nos submetemos e submetemos a nossa obediência. A Ele nós submetemos as nossas ações e as nossas escolhas. Nós pedimos hoje para que Deus nos faça entender o pleno entendimento da libertação de toda espécie de orgulho satânico. Nós pedimos também para que o Senhor nos leve a compreender o que existe por trás da desobediência e do orgulho humano. Nós pedimos ao Senhor para que nos faça vencer toda dificuldade em ouvir a voz do Senhor e obedecer às ordenanças do Senhor. E bem como deixar de lado todo o nosso orgulho, toda a nossa altivez, toda a nossa justiça própria, toda a nossa vaidade que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos fazer um compromisso hoje
de que nós seremos obedientes à voz do Senhor, às ordenanças do Senhor, aos ensinamentos que o Senhor tem para nós. Porque nós queremos ser filhos que procedem da raiz divina para operarmos e termos um coração disposto a obedecer ao Senhor. Nós queremos entender que nós somos espiritualmente pobres e dependentes do agir do Senhor em nós. Assim como está escrito na tua palavra, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós declaramos que sem o Senhor nós nada podemos fazer e que nós queremos herdar o reino de Deus sobre a nossa vida, hoje e para a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Que o Senhor venha nos abençoar, nos fazer crescer em graça e em conhecimento e em obediência à palavra dele todos os dias. Fica com Deus, um grande abraço. E se esse vídeo está fazendo sentido para a sua vida, não aprisione ele para você. Passe para mais pessoas, para que elas também possam conhecer a verdade que liberta, que transforma, que salva e que leva para morar no céu. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.